a ingratidão que o coração de Jesus recebe. Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque: eis o coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se para demonstrar o seu amor. E em reconhecimento, não recebo senão ingratidão da maior parte deles. Olha, da maior parte deles. Bem, é muito fácil a gente pensar no alheio, mas vamos fazer um pequeno exame de consciência usando os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Diariamente, as pessoas não têm tempo de rezar, mas passam horas nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, jogando, né? Os valores do mundo importam mais do que o que Deus ensina através da igreja. Quantas vezes a gente está explicando umas coisas para pessoas do universo cristão mesmo? Eu nem estou ainda falando das pessoas de fora da igreja, estou falando daqueles que pelo menos vai sábado, vai domingo, né, à igreja. É isso que eu tô falando, né? Então, quando a gente fala assim, olha, isso não é roupa de se usar, por exemplo, né? Isso aí é um ensinamento da modéstia, da castidade. E tem tanta gente que fala, mas está na moda, isso está na moda, não vou ficar me vestindo desse jeito, não, para ir para a igreja, né? Aí a gente vê na igreja quantas pessoas com roupa rasgada, mostrando até a alma, né? E acha que está abafando, porque está vivendo valores do mundo. Então, está sendo ingrato com Jesus. Isso aqui é só um pequeno exemplo, né? Ah, hoje tem jogo, né, de futebol, então não vou à missa porque é no mesmo horário. Então vai cedo, né? Ou então vai depois da missa, vai para o jogo, né? Porque às vezes o horário é o mesmo da missa, né? Não tomar seu santo nome em vão. O que mais tem na internet são piadas, blasfêmias, né? E também tem as falsas profetização. Eu tenho visto muito isso, né? As pessoas ficam profetizando uma melhora, as coisas. Não é isso que Deus está falando, não é isso que a Bíblia está falando, né? No final do tempo as coisas só vão piorar. Então, assim, as pessoas ficam falando coisas. O que é a falsa profetização? A pessoa fica assim falando coisas coloridas, bonitinhas, sabe? Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então tem muitas falsas profetização, eu tenho visto isso muito. E eu tô falando aqui do universo católico, tá? Do universo católico. Guardar domingos e festas de guarda. Tudo virou feriado, tudo é o dia para o homem descansar, para o homem viajar, né? Para um cristão católico, Corpus Christi é um dia de guarda, né? Domingo é um dia de guarda, então assim, é muito triste quando a gente vê as pessoas falando, é feriado, vou viajar. Aí quando você pergunta assim, qual a sua religião? Sou católico. Como assim? Vai viajar, né? E a gente sabe que as programações, né? Os horários geralmente assim não dá essa brecha para viajar, mas enfim, a não ser que a pessoa vai viajar, vai viver esse dia santo numa outra diocese, numa outra cidade, mas, né, via de regra não é isso que eu vejo. A pessoa viaja, posta nas redes sociais, você não vê um momento a pessoa na igreja. Eu estou sendo fiscal da fé alheia? Não, não é isso que eu estou falando. Mas é que Deus, né, Jesus fez aí essa reclamação, né, para Santa Margarida. Outra coisa também é estar sempre reclamando, murmurando, né?
amar a Deus sobre todas as coisas. Se Deus pede uma coisa, a pessoa fica reclamando, não sabe, a pessoa reza, pede uma coisa, quando Deus dá, já não era mais isso que queria, né? Então, assim, trata a Deus como se fosse um objeto, na hora que eu quero, quando eu quiser. Então, assim, é uma falta de respeito, uma falta de se colocar como criatura, né? E Deus como criador. Então, a gente vê várias coisas, né? Porque essa reclamação de Jesus ao coração, né? Ali falando com Santa Margarida, é porque ele mesmo depois da cruz, as pessoas seguem no pecado como se Deus não tivesse enviado seu filho Jesus para a salvação, né? Ignora a igreja, ignora a palavra de Deus, ignoram tudo, né? Então, antes da gente pensar fora, né? O mundo afora, a gente deveria pensar nós cristãos, né? Se Jesus voltasse hoje, que tipo de cristão católico ele ia encontrar dentro da igreja? Quem você tem sido? Quem eu tenho sido? Então, são esse tipo de pensamento, meditação que nos faz, né, ter uma atitude diferente e refletir antes de agir. Se existem lugares onde esse símbolo, né, que está aí na arte da cruz sendo proibido, né, proibido o cristianismo, se existe lugar, né, onde é proibido ter imagem de um crucificado, imagem, o cristianismo em si é proibido porque os cristãos foram ficando mornos, né, e pararam de agir como tal, porque antes ninguém ia ter essa ousadia de proibir ter Bíblia na escola, antes não ia ter ousadia de, sabe, de dizer que todas as religiões é a mesma coisa, que não é, né? Então, assim, a gente precisa mudar a nossa atitude, né? E mudando a nossa atitude, amando mais a Jesus, né? Com certeza o mundo também muda, né? E assim a gente vai consolando um pouquinho mais o coração de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.